A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmão, um tema bem polêmico. Um tema que às vezes, na maioria das vezes, as pessoas, vamos dizer, a nossa querida Irmandade, às vezes não toca neste assunto por eles achar que é um assunto que muitos vão ali criticar, né, irmãos? Às vezes quando fala algo, fica com medo da pessoa achar que a pessoa está mentindo, está contando uma fantasia. Mas o que seria isto, afinal de contas? Seria, irmão, a prova espiritual que cada um de nós aí temos no dia a dia, uns por tristeza, outros acha que até é depressão, né, irmãos? E às vezes, irmão, é uma prova espiritual bem difícil de caminhar sobre ela. Qual é esta dificuldade? A dificuldade, irmão, é que geralmente as provas espirituais consiste em você ser perturbado pelo próprio espírito mal durante a noite, durante o dia e aí vai indo. Tem o nosso caro servo de Deus, nosso irmão Baco Baco, motorista ali de caminhão que mora em Portugal, um caro servo de Deus, um irmão muito alegre, muito feliz. Ele quando vai falar, irmãos, ele passa felicidade para as pessoas, né? É um irmão que viaja muito, faz missão, congrega, conhece toda a querida Irmandade. Ele morava em Rondônia, agora ele está em Portugal. Irmãos, e quando você vê uma pessoa disposto a servir a Deus de todas as maneiras, né, irmão? Que proclama o nome de Deus, né? Que anuncia o evangelho, que congrega, irmãos, não tem corpo mole para nada, pode esperar que a prova espiritual vem. E a prova espiritual deste irmão é cara a cara com o diabo, irmão. Não tem outra de ficar só na base da tristeza, né? Porque muitos, irmãos, veja bem, aborda este assunto, prova espiritual. Muitos entram numa prova espiritual, tem diversos tipos. Tem o tipo da prova espiritual em que Deus dá o silêncio. Deus não manifesta, Deus não visita. E a pessoa até acha que Deus não ama mais a alma dela. Mas não é. É uma prova espiritual. É um silêncio total na vida. E outras já é a tristeza que entra na vida dela. Ela não tem ânimo para nada. Né, irmãos? Não faz nada. É parecido com a depressão, que é a parte da carne, né? Mas, irmão, tem esses que reclamam dessa prova espiritual, que é no caso tristeza, né? Quase uma depressão. Esses reclamam dessa prova. Mas o pior é você enfrentar guerra de espírito, cara a cara, e ainda por cima, o que este irmão vai relatar aqui, ele enfrentou o espírito cara a cara, irmãos. Na parte material e na espiritual. É terrível isso daí, irmão. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, eu coloquei um vídeo aqui, até teve uma irmã que entrou em contato comigo e falou: irmão Paulo, eu sempre quando via essa parte que o irmão falava, eu pensava de outra forma. Eu pensava que era do jeito que falam aí na internet, né? Que é aquela paralisia do sono, né? Eu fiz um vídeo a esse respeito. Na paralisia do sono, você já começa a brigar com o inimigo das nossas almas cara a cara. Porque quando há paralisia do sono, você sente algum espírito se aproximando do seu. É a hora que você está ali preso no corpo e você não consegue esboçar nenhuma reação, né? Irmãos, vamos colocar a parte que o nosso irmão Baco Baco, ele fez um vídeo anterior pedindo oração para a nossa querida Irmandade que estava numa prova terrível. Só que agora ele fez um vídeo relatando e que o espírito tentou sufocar ele, matar ele. Mas olha só, para nós se firmar em Cristo, irmãos, não dá brecha. E quando vir esse tipo de coisa, irmãos, a gente lutar cara a cara. Vamos por aí, irmãos?
Vou acompanhar você. Paz Deus, meus irmãos, paz Deus. Os irmãos sempre são acostumados. Eu vim aqui gravar vídeo sempre alegre, sorridente, uma disposição muito grande. Não que eu não esteja disposto para servir a Deus, jamais isso. Passando aqui, irmãos, ontem passei aqui pedir oração. Passando hoje aqui para fortalecer novamente, para pedir oração dos irmãos. Porque a prova espiritual é a mais difícil que existe, né, irmãos? É a mais difícil que existe. E uma causa difícil que eu tenho na mão de Deus. Relatar o que aconteceu comigo nessa madrugada, era 2h30 da manhã, não, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. E, irmãos, eu tinha orado antes de dormir, né? Fiz a minha oração, apresentei a Irmandade, fui dormir. Quando foi 1h30 da manhã, irmãos, eu tava deitado de bruços, né? E eu senti um corpo nas minhas costas, me pressionando, tentando me sufocar. E eu, com os olhos fechados, meio sonâmbulo, clamava a Deus, clamando a Deus: Senhor, misericórdia, misericórdia, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. E, irmãos, clamando a Deus, levei a mão para trás assim, peguei num rosto assim, coloquei os 2 dedos dentro do olho assim, o olho fechado, e tentando me sufocar, irmãos. Eu me arrepiava o corpo inteiro. Eu clamei o sangue do Senhor, clamei ao Senhor, clamei ao Senhor, clamei com toda a minha alma. Aquele corpo assim saiu de lado, caiu de lado, irmão. Consegui levantar, irmão. Quando eu virei, minhas costas estavam muito quente mesmo. Então eu acredito, irmãos, o adversário está querendo destruir eu de todas as formas, de todas as maneiras. Eu não preciso vir aqui contar fantasia, eu estou contando o que aconteceu comigo nessa madrugada. Que a Irmandade continue orando a Deus por mim, pela minha esposa, pelos meus 3 filhos. Porque o mesmo Deus que fez obra, restaurou a vida de Lázaro, que fez o paralítico andar, que fez o cego enxergar, é o mesmo Deus que fez obra na vida de quantos irmãos que estão aqui presentes conosco, que fez tantas obras na minha vida. Mas tem momentos na nossa vida que nós passamos, irmão, que nós muitas das vezes falta força. Por isso que eu estou rogando a oração da Irmandade para nós sair do outro lado desse calabouço. Orem a Deus, porque quando tem muita oração subindo, que eu creio de alma que muitas orações subiram ao meu respeito ontem à noite, o adversário veio querer me matar, destruir, tirar minha vida. Mas clamei o sangue do Senhor, e no poder da oração dessa Irmandade, na virtude do céu, o Senhor arrancou o adversário que estava tentando me sufocar, me matar na madrugada. Mas eu creio que nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. A minha filha, quando era pequena, ia ser arrancada porque diziam os médicos que era um cisto. Deus fez uma obra. Meu filho Micael ia ser paralítico, estava todo torto. Deus endireitou e hoje é uma criança perfeita e saudável. Meu último filho Misael foi sentenciado por alguns médicos que ele não ia sobreviver, que ele ia morrer, minha esposa ia morrer. Mas Deus passou lá dentro do materno infantil em Cacoal, devolveu a vida para minha esposa, devolveu a vida para o meu filho. E eu estou aqui glorificando a Deus. E esse mesmo Deus é o Deus que vai fazer uma obra na minha vida e não vai glorificar a Deus. Eu creio de alma. Então peço que os irmãos continuem orando. Não é prova material, não preciso de dinheiro, mas eu preciso de um milagre na parte espiritual e nessa causa, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um excelente dia para vocês. Que Deus possa cumprir o desejo do coração dos irmãos também. E cada um que tirar 1 minuto para orar por Mombaco-Baco, que Deus possa retribuir benção espiritual e material nas vossas vidas. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, a paz de Deus. Viram aí, irmãos, que o servo de Deus contou o que ele passou, irmãos, que ele sentiu aquele peso, irmãos. Olha, que só quem já passou por isso, irmão, sabe contar o que é, irmão. Não é fantasia da cabeça. Olha só, o irmão contando, o irmão Baco contando essa parte, eu me lembro que quando eu tinha nos meus 7 para 8 anos, irmãos, eu me lembro que minha mãe passou uma prova espiritual dentro de casa. Eu via as irmãs antigamente, na década de 80, a Irmandade, as irmãs iam sempre orar, um na casa do outro, no período da tarde, buscava Deus em oração, sempre tinha aquela união. Agora não, agora tem setas comuns que o amor esfriou e cada um por si, Deus por todos, né? Mas na década de 80 a Irmandade visitava, chegava ali e falava: irmã, já conversamos, vamos dobrar o joelho, tomar o café primeiro, né? Vamos dobrar o joelho, orar a Deus, apresentar a casa da irmã e cada um ia para sua casa. Irmãos,
e minha mãe contava de uma palavra espiritual e eu não entendia naquela época. Talvez seria por eu ser criança e ela não querer especificar para as irmãs na minha frente, que eu iria ficar com medo dentro de casa. E eu me lembro que criança é terrível, né? Criança, quando fica curioso com alguma coisa, ela se esconde em qualquer lugar para ouvir o que estão falando. E eu ouvi quando minha mãe contava para uma das irmãs e falava assim: irmã, minha prova espiritual, deixa eu pôr o microfone, minha prova espiritual, sabe o que é? É que todo dia, às 4 horas da tarde, uma manada de porco entra dentro da minha casa, mas não é uma manada física, é uma manada ali de espíritos que entra dentro de casa fazendo um barulho como que seria uma manada de... Só quem já morou em sítio, morou em fazenda, sabe quando tem muito porco, né? Muitos porcos, aquele barulho de cada um fazendo aquele chiado, né? E eles andando em manada. Só quem morou em roça sabe, irmãos. E olha só, e ela falava todo dia 4 horas da tarde, essa manada entra dentro de casa, eu saio para ver se tá entrando alguma coisa, eu saio para fora de casa, eles estão lá dentro fazendo barulho, eu entro, eles estão lá fora. E isso daí acompanhou essa prova anos, irmãos. E as irmãs estavam ali e falou: hoje a gente vai aguardar. Hoje a gente vai aguardar. Nem oraram naquele dia, irmãos. Irmãos, eu me lembro que foi aquela correria. As irmãs algumas, né, conseguiram ouvir o barulho, manada de porco, espíritos, né? Irmãos, a gente contando assim, pessoas podem, né, pessoas que não crê, que nunca passou por isso, né, pode falar. É fantasia. Os evangélicos aí contam cada coisa que só a pessoa sentindo na pele. Mas mesmo, irmão, falando que isto é fantasia, a pessoa não fica sozinha em um certo local se ouvir isto. Que a pessoa vai estar com medo. A pessoa não acredita, mas ela vai ter medo. Porque ela sabe que tudo é possível neste mundo espiritual, tanto, né, do lado mal como do lado do bem. Que no caso do nosso irmão Baco Baco foi uma guerra espiritual, irmãos. Ele acha que ali ele se livrou porque foi... Né, ele não acha não, ele não falou nada que acha, mas foi os anjos que expulsou. Porque numa hora dessa, a gente clama a Deus, que a gente fica sem forças. A gente clama a Deus, briga com ele cara a cara, irmãos. Só quem passou por isso sabe. Então vamos orar pelo servo de Deus, nosso irmão, caro servo de Deus, Baco Baco, motorista ali em Portugal, morava em Rondônia. E o servo de Deus colocou este vídeo, irmãos, e contando as maravilhas que Deus fez na sua família, nas suas crianças, na sua esposa. Vamos orar pelo servo de Deus. Alguém querendo ir conhecer o servo de Deus, ele tem o canal dele chamado Caminhoneiro CCB, Baco Baco. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dele, tá bom, irmão? Caro servo de Deus, vamos orar pelo servo de Deus, irmão. Vamos orar, entregar ele, a família dele e aqueles que ele conhece e visita também, que ele visita muita irmandade, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e aguardo, né, o joinha de vocês para que este vídeo o YouTube indique para nossa querida irmandade assistir e orar numa só comunhão pelo servo de Deus, irmãos. Dê a opinião de vocês. Já passou alguma coisa na sua vida a este respeito? Pode contar aí, irmãos. Estamos também aqui, irmãos, disponibilizando o e-mail ccbsemreforma@gmail.com só. Mandar revelação, testemunho, alguma coisa sobre a sua vida que você passou na graça de Deus. Tá bom, irmãos? Nós aqui, ou adiciona, né? Manda o WhatsApp que eu adiciono, ou se quiser mandar escrito a gente lê também, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.